Ok. Faça a sua pergunta para Dani Brandt. Não, a minha pergunta é isso, Dani. Hoje, quando você olha, né, ali, você está ali no palco, é uma das caras do jornalismo do SBT, coloca a mulher no centro da notícia, você com leveza, você consegue, mesmo sendo contundente, você consegue levar um horário muito importante de uma guerra por audiência muito difícil. Valeu tudo que você passou, valeu o rádio, valeu cada sacrifício que você fez, cada momento que você teve que renunciar ali pela sua educação, pelo que você tinha que realizar? Vanucci, engraçado, né? A sua pergunta já me emociona, porque enquanto você vai falando, eu vou vivendo um filme na minha cabeça e um filme de vida. Valeu cada etapa, valeu cada passo. E eu, Dani, eu não gosto da fala vitimista. Eu tenho uma origem, gente, muito difícil, muito mesmo, muito humilde mesmo. Eu sou filha de faxineira. Aos 12 anos de idade, meu pai foi embora de casa, fugiu com a irmã da minha mãe, abandonou a minha mãe com 3 filhos e a gente não tinha onde morar. Nós morávamos numa casa de caseiro, então a gente cuidava na Serra da Cantareira, a gente cuidava dessa casa em troco da morada. E aí a dona chegou e falou assim, olha, falou pra minha mãe, eu preciso de um casal, eu não consigo ficar com uma mulher com 3 filhos. E minha mãe saiu procurando uma casa para alugar, com 3 filhos nas costas, sem ter paradeiro, vivendo um luto de ter perdido o marido, que foi embora com a irmã, que morava com a gente, que na época tinha 16 anos, meu pai 30 e poucos. E eu vi minha mãe morrer em vida. E minha mãe só não morreu por nós. Então minha mãe não viveu o luto por cada um dos seus filhos. Mas minha mãe chorou 6 meses sem parar, 24 horas por dia, numa luta constante de procurar o meu pai para pedir o mínimo, que era alimento. Então, a gente foi alimentado muitos meses pelos nossos familiares, por amigos, pela igreja, por uma vizinha. Então, Vanucci, respondendo a sua pergunta, hoje, todo dia que eu entro no Tá Na Hora, eu falo, puxa vida, valeu a pena. Cada esforço, porque hoje essa mulher forte que as pessoas enxergam, mas que tem ali um lado humano, quando eu falo de pobreza, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de diferença social, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de preconceito, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de agressão psicológica, eu sei do que eu estou falando. Quando eu falo de agressão doméstica, eu sei do que eu estou falando, porque eu vi minha mãe apanhando do meu pai, sangrando, grávida de 8 meses. Então, assim, eu vivenciei muitas coisas. Eu tenho 41 anos e é como se eu já tivesse vivido muito mais por tantas coisas que eu passei na minha vida. Então, Vanucci, ouvi que você gosta do meu trabalho, que você me admira como profissional, faz valer cada passo que eu passei até aqui. Então, todos os dias que eu entro no Tá Na Hora, ou que eu entro no SBT, porque eu sou uma pessoa que vem do nada. E quem vem do nada não espera nada. E não tem expectativa de nada, porque eu venho de uma origem que a expectativa era você se alimentar, de pagar uma conta, de escolher se pagava uma conta de luz, pagava ou uma conta de água, ou pagava o aluguel. Ai, Jesus. Então, quando eu entro no Tá Na Hora todos os dias, e na verdade quando eu entro no SBT para fazer o que for, e não é que eu vivo hoje, Vanucci, quem está nos acompanhando, todos vocês, não é uma positividade tóxica, porque toda empresa tem os seus problemas, toda profissão tem os seus desafios, não são flores, tem muita coisa que você fala, puxa vida, hoje eu queria não sair de casa. Mas quando eu olho para trás, eu tô no Léo Dias, gente. Não, eu tô emocionando demais com você, cara. Que vida é essa? Léo Dias. Que vida é essa, cara? Entende? Eu tô no Léo Dias. E aí eu tô no Léo Dias com Vanucci, Sandro, Carlinha, Léo, Jana e tantos profissionais maravilhosos. E eu tô no centro aqui da atenção, Dona Maria de Jesus. A senhora venceu. Parabéns, Dani. Minha mãe. Como é que ela tá hoje? Minha mãe tá muito bem. Minha mãe é a pessoa... Eu tava falando aqui pra Paulinha, minha assessora, que agora eu tenho uma assessora, muito chique. Ai. E aí eu tava falando pra Paulinha, né? A minha mãe, ela tem a 4ª, 5ª série. Ela mal sabe ler e escrever, mas é uma mulher muito forte e que é uma mulher que sempre me colocou pra frente. Então eu falava assim, eu trabalhava de faxina. Quando eu tive a minha filha com 17 anos, eu perdi a virgindade e fiquei grávida. De um cara que foi um relacionamento muito ruim.
E aí, quando eu falei, não quero isso, com 1 ano e 8 meses, eu falei, mãe, eu vou voltar pra sua casa, não dá pra eu ficar com ele. Eu fui trabalhar de faxina, porque era o que eu tinha na época. Claro. Eu trabalhava numa região de casarões, eu não tinha estudo, eu tinha parado no 3º ano do ensino médio. Eu fiquei com vergonha, né? Gravidez naquela época é como se fosse uma doença. É verdade, é isso E, né? E aí, eu fui trabalhar de faxina. E aí, minha mãe falava, vai trabalhar porque você precisa sustentar sua filha. Então, você vai arcar com as consequências da sua atitude. Minha mãe sempre foi muito rígida. Então, ela não foi aquela mãe, ai, filha, que linda. Você que vai sendo uma mãe. Não, filha da mãe. Pra que você foi fazer isso? Ó, você desgraçou a sua vida. Só que a minha mãe, ela sempre me falou o seguinte, hoje você tá fazendo isso, mas amanhã você pode estar fazendo algo melhor. Então, todas as vezes que eu cheguei, eu falei, mãe, vou sair da faxina e vou trabalhar para ganhar menos. Na faxina eu ganhava, tipo, R$500 por mês. E eu vou ganhar 380 para trabalhar como recepcionista numa empresa. Minha mãe falou, vai, porque daqui 10 anos você vai estar na faxina. Só que na recepção, daqui 10 anos, você pode estar diretora da empresa. Vai. E ela sempre me incentivou, sem estudo, sem conhecimento, sem nada. Essa é a Dona Maria. Aê, Dona Maria! Você pagou faculdade? Pois é, Léo, esse negócio da faculdade foi um negócio muito louco. Eu demorei muito mais tempo para terminar a faculdade do que todo mundo imagina. Tanto que eu tenho vários amigos de faculdade de turmas totalmente diferentes. Por quê? Porque eu entrava na faculdade, eu tinha uma filha pequena. E da onde eu venho, não tinha como estudar para fazer uma faculdade pública sem pagar. Ai, que lindo, gostaria muito de ter estudado numa faculdade. Não consegui, né, gente? Eu tinha que pagar a faculdade, aquelas mensalidades que cabiam no bolso. Então, não é faculdade renomada nem nada disso, era o que eu podia. Minha mãe não podia pagar a faculdade para mim. E aí, eu trabalhava de faxina, eu fazia faxina, eu passava roupa. Então, eu trabalhava de faxina 3 vezes por semana, passava roupa 2 vezes por semana. E entrei na faculdade. Entrei na faculdade. Foi a primeira da família, não? Não a primeira, eu tinha uma prima que eu tenho uma prima que infelizmente ela morreu, que ela foi professora. Entendi. Ela morreu, mas ela a primeira que tinha faculdade. Tá. Mas do meu meio, nossa, da onde eu morava numa comunidade, num bairro chamado Caraguatá, que na Serra da Cantareira era tipo a periferia, né, da Serra. E aí eu fui fazer faculdade. Só que assim, eu entrava na faculdade, perdia o emprego, não tinha como pagar, ou eu comprava a fralda e o leite, ou eu pagava a faculdade. E aí minha mãe falava, você tem que fazer uma escolha. E a escolha é o quê? O filho. Então, eu demorei muito para concluir a faculdade. Mas você começou a fazer... Eu entrava e saía, aí pegava DP, não tinha como pagar DP, enfim, não fiz nada, não fiz colação, nada. Tudo tinha que pagar, eu não conseguia fazer, entendeu? Mas você fez publicidade primeiro, ou não? Eu fiz publicidade, propaganda primeiro, com muito custo, demorei assim uns 5 anos para concluir, 4 anos e pouco, 5 anos. E aí, depois que eu fui fazer jornalismo, aí sou radialista também. Aí eu desembestei, porque aí eu entrei numa empresa de publicidade e essa empresa me deu um ganho bom de vida e de salário também. Publicidade pagamos. Aí eu consegui comprar o meu primeiro carro, aí eu consegui, sabe? Aí eu consegui alugar uma casa pra eu morar junto com a minha filha. Aí a vida foi melhorando. E você gostava de fazer? Gostava, eu gostava. Tudo era melhor que fazer faxina. Sandro Nascimento, que história, hein, Sandro? Que história, Sandro? Eu fico observando, tô observando aqui o que a Dani tá falando e me fez refletir muita coisa. E a Dani, ela fala de uma forma que ela não tem vergonha de falar. Tem muita gente que tem vergonha de contar, vergonha de dizer, sabe? E você fala de uma forma muito natural. E eu acho que o seu sucesso hoje na televisão é muito dessa vivência sua, o que você já viveu. Então as pessoas entendem. Você pode falar, olha, a pessoa não tem dinheiro para pagar uma compra no final do mês. O salário não dá para pagar uma compra ou pagar uma conta. Então, quando você fala isso na televisão, você fala porque você vivenciou isso. Exato. E o público percebe isso.